Boa tarde a todos. Peço por gentileza que quem já estiver na sala encaminhe no chat nome completo e CPF para validação da presença e emissão de certificado. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Maricélia, sou coordenadora de extensão do Centro Universitário São Lucas. Gostaria de, em nome da instituição, desejar boas-vindas a esses 140 guerreiros que estão aqui, né, em pleno sábado à tarde, em busca de conhecimento. Todos nós estamos, né, enfrentando aí momentos difíceis, em virtude dessa pandemia, né, como muitos dizem, é um inimigo invisível. E nós estamos todos nesse processo, né, de nos reinventarmos. E a educação, o futuro não pode parar, né? Nós precisamos continuar estudando e continuar acreditando que tudo vai ser melhor, né? Que tudo vai voltar, né, à normalidade, né, ao novo normal, como muitos dizem também. Gostaria de dar as boas-vindas ao Alexandre Mori, nosso palestrante dessa tarde, um inovador nato, alguém que está sempre estendendo a mão, né, para aqueles que estão nesse ramo, querendo sempre buscar conhecimento, inovar, membro representante da Tambaqui Vale. Ele vai falar mais sobre ela, né? Ele melhor do que eu sabe falar mais sobre ela. Então, Mori, muito bem-vindo, muito obrigado por mais uma vez estar contribuindo conosco, compartilhando aí um pouquinho de tudo aquilo que você sabe conosco. Essa metodologia Pitch Deck foi o formato de apresentação que o Centro Universitário São Lucas adotou para a nossa primeira mostra de inovação e tecnologia. Então, muitos das pessoas que estão aqui presentes nesse encontro submeteram seus resumos, né, e precisarão fazer uma apresentação em formato pitch deck para que eles apresentem na Mostra de Inovação e Tecnologia. Apesar do nome ser muito diferente, o Mori, mais do que ninguém, vai explicar para vocês como é muito simples, né? Então, Mori, bem-vindo mais uma vez, boa tarde a todos, aproveitem, explorem bastante o Mori, que ele tem muito a nos oferecer. Obrigada, é com você, Mori. Boa tarde, Maricélia, Amanda, né, que também está aqui da São Lucas, que está nos acompanhando, e a todos que estão participando aqui, já tem 162 pessoas participando aqui no sábado à tarde, né, então acho que a gente vê assim, a importância de a gente estar fazendo esse trabalho, os frutos que nós estamos colhendo, e eu fico super feliz de estar com tanta gente aqui, tanta gente interessada, e a gente compartilhar um pouco desse conhecimento, do que a gente sabe, para a gente poder melhorar aqui a nossa realidade e atrair cada vez mais pessoas para esse ambiente de inovação, né, que nós estamos tão imersos lá na Tambaqui Valley. Então, assim, até vi algumas perguntas já, perguntaram quanto tempo vai durar o treinamento. Eu acredito que entre uma hora e meia, assim, depende muito de vocês. Se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, eu estou super à disposição aqui, de quem quiser perguntar qualquer coisa. Eu vou tentar fazer alguma coisa bem prática para vocês, para não ficar cansativo, porque a gente sabe, né, que aulas online, assim, por vídeo, na internet, sempre são mais cansativas. Então, ficar na tela, às vezes, cansa mesmo. Eu vou procurar fazer uma coisa mais prática, então se preparem para já fazer um pitch aí depois, se alguém quiser apresentar, eu vou deixar disponível depois, mostrar um link para vocês, eu já deixei um template lá para vocês seguirem. Então, se preparem para exercitar, para a gente fazer na prática mesmo, para vocês não ficarem só ouvindo. E eu agradeço a São Lucas, né, a Maricélia, principalmente, que sempre me apoiou, sempre me deu esse suporte aqui, desde que eu cheguei aqui em Porto Velho. E espero, mais para frente, a gente fazer várias outras iniciativas que vão contribuir com todos os alunos, com todo o ambiente acadêmico aqui. E fico muito feliz, de verdade, de estar aqui. Então, eu vou compartilhar a minha tela, vou começar a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão, acho que, Amanda, você pode me ajudar? Porque eu não consigo ver o chat. Aí, se for o caso, se alguém mandar uma pergunta, você me avisa, tá? Por voz, que eu fico sem conseguir ver os alunos quando eu apresento a tela. Tudo bem, professor, ela vai lhe ajudar sim, tá? Tá Ela, bom, assim que ela verificar, ela vai ficar verificando o chat. Assim que eu tiver alguma pergunta, aí ela comunica por voz a você. tá Tá bom. bom? Aí peraí, eu vou colocar aqui então minha apresentação. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela com todos vocês. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver o slide?
Sim. Eu tô sim. Ainda não. Sim. Sim. Tá bom. Aí a oficina, então, né? De pitch deck, Agora a Maricélia falou. Agora sim. Assim, é bem fácil, é bem simples, na verdade. Mas assim, quanto mais, acho que mais que é de se fazer, né? Então eu vou dar algumas técnicas, algumas dicas para se fazer um pitch do pitch deck. Tá passando aqui o slide. Ele veio de Hollywood. Opa, ele veio de Hollywood, né? Então, antigamente, assim, Hollywood tinham muitos produtores querendo fazer filmes, tinham roteiros, e muitas vezes os investidores executivos não tinham tempo de ver tantos roteiros. Então, o que acontecia é que os produtores tinham que resumir, né, contar de forma bem rápida, de 2 a 3 minutos, o que era esse filme, o que era esse roteiro, para saber se o filme ia ser feito, se ia ser produzido ou não. Então, daí que nasceu esse termo de pitch deck. Então, assim, ele sempre foi uma forma de você transmitir as suas ideias para as pessoas, né? Então, quando a gente fala em pitch, na verdade, assim, é uma conversa. É como se você estivesse apresentando alguma ideia sua, um projeto, ou você mesmo para outra pessoa. E o importante é que as outras pessoas consigam entender o que você está vendendo, né? No bom sentido. Então, assim, quando a gente fala em pitch, a gente sempre tem que ter essa questão da clareza, de conseguir tirar uma ideia da nossa cabeça e conseguir fazer com que outras pessoas entendam e possam replicar a nossa ideia. Aí o pitch, ele serve tanto em Hollywood, quanto para startups, quanto, por exemplo, também para os hackathons, né? Então, assim, teve esse último final de semana, o hackathon da NASA, não sei se alguém aqui participou, mas foi o SpaceX Covid-19, então foram pessoas do mundo inteiro participando de forma simultânea no final de semana. Só no Brasil foram mais de 6 mil pessoas, 6 mil participantes, fazendo os desafios da NASA, desenvolvendo soluções. E o interessante é que, assim, foi ver a forma como que as pessoas, assim, como que é importante se conseguir vender uma ideia. Então, vocês estão vendo aqui, como que eram feitas as inscrições, né, dos desafios. Então, esse grupo aqui, essa equipe, por exemplo, tinha o desafio de purificar o suprimento de ar, né, que está falando o nome da equipe, o projeto, e está falando o que é a ideia. Então, o que é? É um dispositivo autônomo, acessível e compacto de purificação e monitoramento da qualidade do ar para ambientes internos de lugares com alta poluição e contaminação do ar, utilizando filtros compostos de algas e barreira eletrostática. Então, se for ver, assim, é muito frio, né? A gente olha isso daqui, a gente fala, pô, legal, mas o que é essa ideia, né? Como que ela funciona? E sem ter um recurso visual, também assim, a gente acaba não tendo muito apelo, acaba sendo não tão atraente. Então, assim, basicamente a ideia era essa, eles queriam purificar o ar, e a ideia que eles tinham para desenvolver a solução era justamente usar esses filtros compostos de águas e barreira eletrostática. Mas como que a gente transforma isso daí num pitch? Né? Como que uma descrição dessas, funcional, de produto, uma solução, ela vira um pitch? Então eu vou mostrar o pitch que elas fizeram lá para concorrer nesse evento da NASA. Olá, sou a Luísa da equipe Aldebaran e vou apresentar o Taurus OX. O planeta está doente. O controle da emissão de gases tóxicos é um dos grandes desafios da nossa geração. Cada vez mais, problemas respiratórios relacionados à poluição e contaminação do ar afetam as pessoas nas grandes cidades, matando precocemente 4.700 pessoas por ano na cidade de São Paulo, por exemplo. Só pelo fato de morar na metrópole, é como se a pessoa fumasse 4 cigarros por dia. E como se não bastassem os males ao pulmão, todo o sistema imunológico enfraquece. Como podemos, então, melhorar a qualidade de vida em locais com altos índices de poluição? Taurus OX é um sistema compacto de monitoramento e purificação de ar, de baixo custo para ser usado em locais fechados. O dispositivo analisa dados coletados por sensores de gases em um sistema hospedado em uma placa Raspberry Pi 0W, integrada a ferramentas de Internet of Things e banco de dados em tempo real, ambas fornecidas pela Amazon Web Services. Esses dados são enviados para uma dashboard online, na qual o usuário pode monitorar a qualidade do ar e as concentrações de diferentes gases no ambiente. Utilizando dados fornecidos pela NASA a respeito das concentrações de gases permitidas na ISS, determinamos os parâmetros da qualidade de ar ideal para ambientes fechados.
São esses parâmetros que determinam as ações do dispositivo e a calibragem dos sensores. Assim, Taurus OX tem total autonomia para a tomada de decisões. Quando a qualidade do ar não está propícia, são acionados 2 sistemas de filtragem. Um filtro de algas imersas em água cuida da purificação do ar, enquanto um filtro eletrostático complementa a purificação do ar e inativa vírus, como o da Covid-19. Taurus OX foi pensado para você. Be safe, breathe easy. A gente percebe aqui como que foi feito para fazer o pitch, né? Então, a regra era que tivesse que ser um pitch de 2 minutos, porque eram muitos projetos para serem avaliados. Então, assim, foi estabelecido esse limite de 2 minutos, onde você teria que descrever qual era a sua solução. E se a gente for começar a recortar por partes, a gente começa a ver como que ele estruturou o pitch. Então, eles colocaram de cara o nome da equipe, o que que era, né, o que que ele faz, e aí, a partir daí, escreveu qual que era o contexto, né? Então, assim, a orientação, até para pitch em geral, é que se comece com um problema, né? Porque é justamente para a gente saber o que que vocês estão solucionando, qual a solução de vocês. Então, aqui no caso, era a questão da poluição. Então, deu ênfase nessa questão da poluição do planeta, que o planeta está doente, da quantidade de mortes que acontecem em São Paulo, né, por conta dessa poluição, desse problema bem sério ambiental, e a partir daí é interessante porque ela reforça justamente a solução. Por que que a solução deles é tão importante? Né? Como melhorar a qualidade de vida, como solucionar esse problema. E conforme a gente viu, assim, o impacto que isso ia poder causar. E aí depois eles começam a detalhar um pouco melhor o funcionamento desse purificador. Então aí vai falando desde a parte do hardware até a parte lá do painel, né, do dashboard, onde se consegue avaliar, através de dados da NASA, uma série de dados, uma série de cálculos, a questão da poluição para cada pessoa. Então, aqui eles foram falando até da NASA, porque era um evento, né, focado em dados da NASA, e foram contextualizando toda a solução deles, até chegar no final com um final inspirador, chamando a gente, né, para participar, para a gente fazer parte. Então, assim, a gente vê que tem um começo, um meio e um fim. Né? Tá muito bem estruturado esse pitch nesse sentido. Né? Conseguiu transmitir qual é o problema, qual é a importância, né, dessa solução e como ela é feita, né, na prática. Então, esse projeto, assim, ele ganhou o 2º lugar entre mais de 360 projetos que foram inscritos no Brasil inteiro. Foram pessoas do Brasil inteiro competindo. E esse projeto ficou em 2º lugar. Né? É um grupo que é feito só de mulheres. Tinham 2 menores de idade, tinham 2 meninas que tinham 16 anos, e a mais velha do grupo, acho que tinha 21 anos. Então, assim, é bem interessante como a gente vê como é importante a gente saber vender o projeto, vender a nossa ideia. Né? Não adianta só a gente desenvolver uma solução muito boa, mas também a gente tem que saber apresentar, a gente tem que saber comunicar isso daí e vender para as outras pessoas. Esse daí era o pitch de 2 minutos, que foi para a competição nacional, e elas fizeram também um pitch de 30 segundos, que está concorrendo no Global. Então, esse daqui é para o Hackathon Global, com pessoas do mundo inteiro, e no caso, era um pitch de 30 segundos, que nós tínhamos que subir no YouTube um vídeo para falar do problema. E elas fizeram dessa forma o pitch de 30 segundos. How to have a healthy life in places with air pollution. Welcome to Taurus OX, a device designed for the indoors of places where high levels of pollution and air contamination can cause several diseases. Taurus OX is a compact and low-cost air purifying and monitoring system. It processes data obtained by its gas sensors through a board integrated with online real-time tools. The device can make autonomous decisions and activate an air purifying system based on seaweed and an electrostatic filter for effective virus elimination, such as the COVID-19. Taurus OX was designed for you. Be safe, breathe easy. Então, aqui é um resumo, né, daquele pitch lá de 2 minutos. E, no caso, foi feito primeiro esse vídeo aqui, que tinha que ser entregue no domingo até a meia-noite, todos os grupos tinham que entregar esse vídeo. Então, elas fizeram primeiro esse vídeo, tinha que ser todo em inglês, né, e tinha que ser muito sintético, né, tinha que conseguir transmitir em 30 segundos o que elas desenvolveram em 48 horas, porque foi sábado e domingo, todo o tempo desenvolvendo essa solução, que elas ficaram em cima. E o interessante, assim, elas não se conheciam antes desse hackathon. Então, assim, em 48 horas, elas conseguiram produzir esses 2 pitches, essa solução,
através de um processo, né, que existe dentro dos hackathons, através de um processo de mentoria, muita gente ajudando elas a desenvolverem, mas muito trabalho. Então, a gente vê como assim, é gratificante a gente chegar ao final de um hackathon, de uma competição dessas, e ter trabalhos desse nível, né, trabalhos tão bons e que conseguem realmente resolver algum problema para a humanidade de forma prática, né, porque isso aqui realmente ele é viável cientificamente, ele é viável tecnicamente, e de fato vai conseguir resolver um problema que é muito, muito relevante. Então, acho que fica assim, a dica, né, até para vocês, para participarem de hackathons, todas essas competições que são muito legais, porque a gente consegue fazer conhecer muita gente interessante, muita gente boa, muita gente talentosa, e participar de todo esse processo, né, que envolve o desenvolvimento de uma solução e chegar em resultados como esse. E aí o que a gente está falando aqui, que eu vou trazer um pouco mais a fundo, é o pitch para startups, né? Então, assim, aquele lá que a gente viu são pitches voltados especificamente para o hackathon, no caso, o hackathon da NASA, e agora eu vou falar um pouco mais sobre pitches voltados para startups, que aí já começam a entrar algumas outras variáveis, como modelo de negócios, monetização, enfim, essas questões que são mais focadas na parte financeira até. Então, assim, para que serve, né, um pitch deck? O pitch deck é uma apresentação de 10 a 20 slides, né, que se passa um resumo da startup para os investidores. E o objetivo não é responder todas as perguntas, é justamente em 10 ou 20 slides, em 2 ou 3 minutos, a gente conseguir abrir portas para o investidor querer saber mais, para ele querer entender um pouco mais sobre o negócio e passar essa informação de que a sua startup ela é viável, que ela é boa, que tem um time competente e que a sua solução é boa. Então, dentro do ambiente das startups, o pitch ele é feito assim em competições e quando a gente vai captar investidores. E aí eu acho que vocês vão ter que desenvolver, né, um pitch aí de trabalho para serem entregues, e é justamente isso, né? Então é fazer uma apresentação de 10 a 20 slides, onde você tem que passar assim, o que é a sua solução, por que ela é importante, o que ela tem de diferencial e como que você pode potencializar ela no futuro. E aqui, como que a gente usa, né, esses pitch decks? Então, assim, eles podem ser tanto feitos em reuniões com investidores, quanto podem ser enviados por e-mail ou apresentado ao público. Então, assim, em geral, quando tem programas de aceleração de startups, sempre tem um Demo Day. Esse Demo Day é uma apresentação onde estão as startups lá, e aí tem uma banca de jurados, onde fazem perguntas, querendo saber mais sobre a startup, querendo saber mais, entender melhor o negócio, como que ela funciona, e é premiado. Então, você tem a premiação lá para as melhores startups, e o julgamento, em geral, ele é feito para ser avaliado através do pitch, né? Porque é através do pitch que as pessoas vão entender se sua ideia é boa ou não. Então, tem esse tipo de pitch, é o que a gente está falando aqui, né, que são de 10 a 20 slides. Quando se tem uma apresentação para investidores, geral, quando a apresentação ela é mais fechada, aí se pode usar vários outros formatos. Então, em geral, aí a apresentação já é mais longa, você começa a detalhar mais, aí começa a entrar em outras questões, né? Mas, assim, para a gente focar aqui, para a gente não desviar muito, lembre-se que a gente está falando desse pitch para competições, esse pitch para esses demo days, que são rápidos. Então, a gente está falando aqui de pitch de 2 a 3 minutos, tá? De 10 a 20 slides. Aqui é o que não pode faltar, né, no seu pitch deck. Então, aqui foi uma pesquisa. Essa apresentação aqui eu peguei esses dados da ABS Startups, que é a Associação Brasileira de Startups. Então, aqui eles fizeram um compilado do que é importante ter de tópicos dentro dos pitches. Então, a gente vê que não tem uma fórmula única, né? Cada um acaba utilizando usando determinados pontos para fortalecer o que é importante para a startup, o que é importante para o negócio da pessoa que está construindo o pitch. Então, aqui foi um compilado com várias referências, vários autores, e foram colocados todos os pontos que um pitch deve ter. O problema, proposta de valor, validação de marketing, o produto, tamanho de mercado, a equipe, a vantagem competitiva, alguns depoimentos, se está em fase de tração ou não.
Enfim, são vários itens do mundo das startups que foram colocados aí, e as pessoas começaram, essa pesquisa foi feita para ver assim, o que tem de padrão entre elas. E a gente percebe que é justamente isso daí, não tem uma fórmula mágica, né? Mas tem alguns elementos que são fundamentais que devem ter. Que o que é? É o problema, proposta de valor, o modelo de negócio, né? Quais são os competidores, quem são os concorrentes, a sua equipe e o fundraising. Assim, se você quer investimento, o que você vai fazer com o investimento, quanto você precisa, quanto porcentagem da sua startup você vai dar. Então, aqui tem alguns tópicos, né, que são focados justamente para essa apresentação das startups e que se repetem. Então, assim, em geral, se utiliza determinados pontos para você pegar e desenvolver a sua apresentação, o seu pitch. E aqui tem alguns erros que são comuns, né? Então, falar que resolve muitos problemas. Porque o importante, assim, é igual a gente viu aquele pitch lá da NASA, né, da Taurus X, é que você tem que pegar e definir muito bem que problema que você resolve, no que você é bom. Porque acontece muito isso nos pitches. Às vezes tem soluções que querem abranger muita coisa, que querem resolver diversos problemas, e você acaba terminando de assistir e você não entende o que de fato resolve, né? O que tem de tão bom naquela solução. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse foco, ainda mais considerando o tempo, né, que é bem escasso e é bem curto. Falar que não existem competidores, então isso daí também é sempre uma questão que acaba aparecendo, porque é muito difícil você conseguir desenvolver uma ideia que ninguém mais tenha feito, né? Então, qualquer solução, qualquer produto, qualquer serviço, assim, se for procurar, vai ter alguém que já fez. É muito difícil hoje em dia a gente conseguir ter alguma ideia que seja totalmente inédita. O que isso pode fazer, assim, é ter alguma ideia e combinar diversas outras, né, para conseguir ter um diferencial competitivo, conseguir criar uma experiência nova. Aí sim, pode ser algo diferente. Mas falar que não existe competidores, isso daí também é sempre um equívoco que deve ser evitado, porque assim sempre vai existir algum concorrente, né, direto ou indiretamente, que vai competir com a sua solução. E até é importante, quando a gente fala em competidores, em concorrentes, a gente conseguir ter uma visão bastante ampla do que é o nosso negócio. Então, por exemplo, acho que todo mundo aqui conhece o Netflix, acho que todo mundo está acompanhando as séries, vendo documentários, vendo filmes nessa época de quarentena. E o Netflix, como todo mundo sabe, é uma plataforma de streaming. Então, a gente vai lá, a gente acessa o nosso computador, a gente entra no Netflix e tem uma série de conteúdos disponíveis para a gente assistir. E hoje em dia, o que tira o sono do Netflix não é nenhuma outra plataforma de streaming. Não é da Amazon, não é a Disney Channel, não é HBO, não é da ESPN, não é nenhuma dessas plataformas de streaming. O que tira o sono, de fato, do Netflix é o Fortnite, né, um game. Né, porque a Netflix entendeu que o que eles vendem o que eles querem é as nossas horas de entretenimento. Então, a partir do momento que as pessoas estão migrando para os jogos, elas estão deixando de consumir o conteúdo que o Netflix apresenta. Então, assim, quando a gente entende concorrentes dessa forma, a gente consegue entender o que de fato a gente está entregando. A gente consegue entender de fato quem são nossos concorrentes. Não só os concorrentes óbvios, os concorrentes diretos, mas justamente esses concorrentes que acabam tirando uma fatia do nosso mercado. Então, tem lives que foram feitas em jogos que dão muito mais audiência do que essas lives no YouTube. Né? Então, tem diversos artistas que estão fazendo lives direto nos games e estão dando uma audiência absurda. Né? Então, sempre é importante a gente estar de olho nessas tendências, a gente estar de olho no mercado, a gente está sempre acompanhando muito de perto como que o mercado está agindo, para onde ele está indo. Porque é isso daí que vai definir assim se sua solução realmente ela é boa ou não, se ela realmente é viável e se ela tem valor. Né? Então, isso daí é um ponto super importante. Quando a gente monta um negócio, quando a gente quer empreender,
a gente tem que ser obcecado pelos nossos consumidores, pelos nossos clientes. A gente precisa entender muito bem o que a gente está entregando, né? Porque as startups, elas nascem sempre de uma dor. A gente sempre quer solucionar algum problema que está nos incomodando. E para isso a gente precisa se aprofundar, né? A gente precisa entender, de fato, assim, como que funciona o mercado e o que as pessoas elas querem, quais são as necessidades e demandas delas. E outro erro também, bastante presente, é mostrar os benefícios, mostrar só as funcionalidades e não o benefício, né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, o Netflix fazer um pitch falando só sobre da velocidade de streaming, do catálogo de não sei quantos mil conteúdos que ela tem disponível, de falar só características técnicas que muitas vezes não nos conectam, né? Então, as pessoas, elas gostam desse toque de emoção, elas precisam desses benefícios emocionais para se identificarem, né? Para que elas possam se sentir próximas, que elas possam ganhar, justamente ter essa fidelidade com determinada marca, com determinado serviço. Então, por isso que é importante, quando a gente faz um pitch, a gente não focar apenas na parte técnica, mas também o que a gente conseguir fazer com que a gente traga mais benefícios emocionais, que a gente possa pegar e emocionar quem está assistindo, isso é importante, né? Isso daí vai dar diferença e com certeza você vai ganhar pontos. E além disso, traga dados, né? Porque não dá para você trazer suposições ou achismos ou questões subjetivas. Então, quanto mais fontes de dados confiáveis, quanto mais informações que sejam realmente relevantes, é importante trazer num pitch. Então, o que vocês estiverem desenvolvendo como projeto, procurem dados no mercado, procurem dados de fontes confiáveis, procurem dados no IBGE, na OMS, dados, enfim, da Secretaria de Saúde, tragam dados que é justamente para embasar a solução, o projeto de vocês. Porque isso daí vai dar credibilidade, né, e vai mostrar que vocês fizeram todo um percurso aí de pesquisa, de análise, e que vocês estão trazendo algo realmente que é viável e que foi estudado para chegar onde vocês chegaram. Aí aqui, que eu queria fazer com vocês, né, que é a questão de aprender fazendo, e o exercício que eu queria fazer com vocês é fazer esses 10 slides. Então, dentro desses 10 slides, a gente vai montar um pitch. Então, vocês podem falar de vocês mesmos, vocês podem falar de algum projeto que vocês tenham, vocês podem falar, assim, do que vocês quiserem, mas utilizando essa estrutura de 10 slides. Então, por exemplo, aqui é um padrão, né, que eu fiz aqui. Tem nesse link, se der para vocês entrarem lá, tem nesse link, tem um PowerPoint lá que eu já fiz, né, no Google Apresentação, que vocês podem duplicar o arquivo e podem editar. Então, tem esses 10 slides lá já. E que vocês podem pegar e começar a montar o pitch de vocês, né, que eu acho que é importante, assim, mais do que a gente está falando aqui, só querendo mostrar, mas acho que é importante vocês botarem a mão na massa, né, pegarem e fazerem, porque é fazendo que a gente entende as dificuldades, que vem as dúvidas, e acho que o aprendizado fica muito mais prático, né? Então, assim, se a gente for ver aqui essa estrutura de 10 slides, ela foi tanto a estrutura que a ABS Startups ela indica, né, nos pitches de apresentação de startups, quanto também no programa Inovativa. O Inovativa é um programa federal, também de aceleração de startups, e eles vão ter o Demo Day, que é a apresentação das startups que estão participando desse programa. Inclusive, a gente tem uma startup aqui de Rondônia, tem a Nedu, que é uma startup de educação do Eric, e ele está participando do Inovativa, e ele, no Demo Day, ele vai ter que pegar e fazer o pitch dele, falando sobre a startup justamente dentro dessa estrutura, né? O que é essa estrutura? Então, de cara, tem uma capa, em geral, é a marca da startup e do projeto, e também pode ter um slogan, né, uma explicaçãozinha pequena, numa frase, do que é a startup. Depois,
né, assim, qual o problema resolvemos, que aí no caso que vocês viram lá o da NASA foi da poluição, da quantidade de mortes que ocorrem por esse problema, e a solução, né? Então, assim, aí a gente entra com a solução para a gente, depois que nós mostramos quão grande era o problema, quanto de impacto que pode ter uma solução, a gente entra com o que nós pensamos e o que é a nossa solução, né? Então, assim, a gente fala o que é a nossa solução e aí, a partir daí, a gente fala o tamanho do mercado, né? Então, assim, o mercado, por exemplo, de purificador de ar, ele é gigante. E podem ser todas as pessoas que desejam respirar um ar melhor, né? Todas as pessoas que tenham condições, tenham poder aquisitivo para adquirir um produto daqueles. Todas as pessoas que, de repente, tenham consciência que respirar um ar melhor pode evitar uma série de doenças e pode prevenir questões que podem complicar depois a saúde das pessoas. Então, assim, esse tamanho de mercado é justamente para mostrar para o investidor, para quem está assistindo o pitch, o potencial que uma solução dessas pode ter. E a partir daí, a gente fala sobre os concorrentes, né? Então, igual a gente falou lá do Netflix, né? Um concorrente pode ser o canal da Disney, pode ser o canal de esportes da ESPN, pode ser o canal da HBO, enfim. Mas também pode ser um jogo, né? Como o Fortnite, por exemplo. Então, aqui a gente coloca os concorrentes e o que nós temos de diferenciais em relação a eles, né? Por que nós somos melhores do que os outros concorrentes? Porque é aqui que a gente vai mostrar por que o investidor deve botar dinheiro na gente, né? Por que a nossa solução chama atenção. Então, é bem importante esse ponto aqui, porque hoje em dia, eu acho que não adianta mais a gente fazer soluções que são mais do mesmo, né? Assim, já existem milhões de pessoas que estão procurando também montar startups, montar ideias, montar projetos, só que a maioria das vezes acabam sendo muito mais do mesmo. Não tem, de fato, um diferencial competitivo, ou não tem assim, uma viabilidade de realmente conseguir sobreviver no mercado. Então, assim, por isso que é importante, quanto mais a gente poder entender os concorrentes e quais nossos diferenciais, mais forte a nossa solução vai ser. E nas informações, no slide 6, a gente começa a descrever justamente esses pontos, né? Então, assim, qual o estágio que essa solução ela está, o que ela precisa, se já tem parcerias ou não, enfim, você começa a descrever até alguns atributos, né, que nós falamos até dos benefícios. Então, podem ser benefícios emocionais ou podem ser até características funcionais para descrever mais o produto ou o serviço que vocês estão pensando. Na projeção financeira, aqui já entra muito mais quando se tem uma startup que já está no mercado ou vai entrar, e você consegue calcular um pouco da receita que você pode ganhar. Então, você consegue prever aqui quanto que você vai conseguir atingir de receita, se você conseguir escalonar, né, a sua base de clientes de 1.000 para 10.000 pessoas, ou para 100.000 pessoas, né, se você conseguir aumentar o número de assinaturas, qual que é a projeção financeira que você vai conseguir atingir de receitas, e isso daí com certeza vai abrir o olho dos investidores e vai chamar a atenção. Depois de feito essa parte, né, mais técnica, assim, de informações, projeção financeira, aí você entra com a equipe, né, porque é importante também falar quem é a sua equipe. Em geral, nas startups, até você ser sozinho, não é um fato tão positivo, você montar uma startup, você apresentar ela como só você sendo da equipe. Então, assim, é importante ter outras pessoas com características diferentes, com formações diferentes, e que vão te complementar no seu negócio. Então, é nesse slide que você vai colocar quem são os outros fundadores, quem são as outras pessoas, né, que estão junto com você, e até um pouco assim do currículo, né, de cada uma, que é assim, a formação, que é a pessoa, a função dela, se ela vai cuidar do marketing, se vai cuidar da gestão e operação, se é a parte comercial, enfim. Aqui é só para descrever um pouco assim, de forma bem rápida, para as pessoas entenderem quem é a equipe, quem são os fundadores e qual é a formação de cada um, principalmente dos fundadores, né? Então aqui vai dar um peso
para o seu negócio, para a sua startup, porque é justamente aí que eles vão avaliar assim, como que está a startup, quem são as pessoas, se as formações delas são boas, se eles têm referências, e a partir daí, no penúltimo slide, vocês colocam, né, o que vocês estão buscando. Então, se vocês não precisam de dinheiro, de repente vocês podem colocar, nós estamos precisando de parceiros para poder atingir um número maior de pessoas ou conseguir atingir outro público. De repente, nós precisamos de pessoas para serem voluntárias, para fazer parte desse projeto, para conseguir impactar mais e mais pessoas. Né? De repente, precisamos de investidores. Então, assim, todo pitch, no final também, ele tem que ter um pedido. Ele tem que pedir alguma coisa. Né? Porque quando as pessoas estão assistindo o pitch, elas querem entender. Assim, além de elas terem esse objetivo de entender a solução de vocês, entender o que vocês estão solucionando, entender de fato o que vocês têm de diferente, elas também querem entender o que vocês precisam, vocês precisam e que eu possa ajudar vocês a conseguirem, para vocês pegarem e expandir ainda mais, vocês crescerem ainda mais. Né? Então, por isso que é importante nesse slide a gente sempre colocar o que vocês estão procurando, o que vocês buscam. E finalizando, né, um agradecimento. Então, um agradecimento a todos, as pessoas que assistiram o pitch, fizeram parte da banca de jurados, enfim, e deixar os contatos. Né? Então, o nome, o e-mail, o telefone, para que as pessoas possam entrar em contato. Então, vocês podem pegar essa estrutura e fazerem com um tema que vocês preferirem. Então, não precisa ser um projeto que vocês estejam desenvolvendo, pode ser uma apresentação pessoal, pode ser um projeto pessoal, não precisa ser o projeto da São Lucas ou algum projeto de negócios. Enfim, eu quero deixar aberto aqui com o objetivo da gente exercitar. Então, se alguém quiser pegar o projeto que vocês vão entregar da São Lucas e fazer dentro dessa estrutura, já aproveita e faz, né? Porque acho que é a hora aqui da gente poder pegar e tirar dúvidas e ajudar vocês a melhorarem o que vocês estão fazendo. Então, eu sugiro dar 15 minutos, né, aqui para vocês começarem a fazer. E aí vocês podem ir mandando aqui no chat, se vocês tiverem dúvidas, algumas coisas, para a gente poder ir tirando. Então, agora são 3h42, então a gente vai até umas 15, 16 horas, vai? Até um pouco antes das 16 horas, para deixar vocês fazendo. Pode ser? Então, ó, acho que no celular, eu não sei se dá para fazer, Dili. Mas, assim, pode fazer no papel mesmo. De repente, pega no papel mesmo. Assim, escreve na folha de sulfite lá. É só para a gente exercitar mesmo. Para vocês botarem um pouco na prática. Né, que eu acho que é importante esse exercício. O melhor fundo, acho que não precisa se preocupar agora, né, com o melhor fundo. Essa parte visual, acho que a gente pode abordar em outras oficinas. Eu acho que é importante agora a gente pegar e abordar mesmo essa parte de conteúdo, né, da gente entender um pouco essa estrutura e como potencializar, né, como deixar essa linha de raciocínio aqui mais clara, que acho que é exercitando que a gente vai conseguir fazer. As imagens não precisam de fonte, né, assim, quando a gente monta os slides, em geral, quanto mais as imagens forem impactantes, eu acho que é melhor. Então, assim, se tiver menos texto, é até bom, porque vocês vão falar muito no discurso, assim, né? Então, assim, não adianta ter muito texto também, porque as pessoas ou vão ficar lendo, ou vão ficar prestando atenção em vocês. Mas também acho que não precisa se preocupar muito com o visual. Acho que o importante é vocês estruturarem uma linha de raciocínio. Então, a sugestão, assim, pega o projeto que vocês têm que entregar, que a Maricélia falou, e tenta colocar nessa estrutura. Né? Colocar a capa, qual é o problema, qual que é a solução de vocês.
O que vocês têm de informações a mais? Qual que é o tamanho de mercado? Quem são os concorrentes? Tentem fazer essa estrutura para a gente poder discutir um pouco aqui. Eu até quero ver o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo. Aí, se vocês tiverem mais dúvidas quando vocês estão fazendo, pode ir mandando aí no chat, que a gente vai tentando auxiliar aqui. Mori, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, porque nós temos algumas... estou falando isso porque durante esse processo de construção agora desse slide, a gente, por exemplo, a área da saúde, eu sou da enfermagem, sou professora da enfermagem, e algumas das nossas propostas, elas têm a ver com serviços que são ofertados pelos próprios acadêmicos, e alguns deles não envolvem um valor real. E aí, quando a gente fala com relação a essa questão do mercado aí, você tem uma sugestão de como a gente poderia colocar, descrever isso no slide de acordo com esse seu direcionamento? Acho que aí no caso, acho que nem precisa focar tanto na questão financeira. Você pode pegar e substituir por algum outro item que seja relevante para vocês. Então, de repente, pode ser, em vez de projeção financeira ou como rentabilizar, de repente pode ser uma parceria que vocês estão fazendo, ou que vocês estão potencializando a visibilidade para os acadêmicos ou para o curso. Que é importante, acho que é sempre, aqui lá, na verdade, é um pitch mais focado para negócios, para captar investidores. Mas, assim, não precisa ser usar sempre aquela fórmula de colocar exatamente aqueles itens. Vocês podem adaptar para o que vocês estiverem desenvolvendo. Entendi. Perfeito. Obrigada. Imagina. Boa tarde. Eu me chamo Emilene, sou da turma de enfermagem e eu queria aproveitar e pegar o gancho da professora Aline, que nós estamos com um projeto pronto a respeito de violência contra a mulher. E eu gostaria de uma orientação sua a respeito de como a gente pode, como podemos fazer com que as pessoas divulguem um vídeo, por exemplo, contendo informações de telefone, de endereço, para pessoas denunciarem a violência contra a mulher. Sabendo que mesmo a gente divulgando, sabendo que são informações importantes, e as pessoas não compartilham tanto esse tipo de informação. E com o Covid, essa violência tem agravado ainda mais, e é silenciado. O que o senhor indica para a gente fazer para melhorar essa divulgação e as pessoas aderirem? Obrigada. Imagina, eu acho que aí poderia se pensar qual que é a estratégia de divulgação que vocês querem fazer. Então, eu não sei, assim, como que vocês querem, qual que é a estratégia de divulgação, se vocês querem divulgar junto dos órgãos públicos, prefeitura, governo, se vocês querem divulgar dentro das ONGs, se vocês querem divulgar dentro da delegacia de mulher, ou dentro das faculdades. Eu acho que depende muito do público que você quer atingir. Né? Assim, o público que eu digo não são as mulheres. Assim, acho que o público que você quer atingir, assim, acho que são as instituições que vão poder, acho que, potencializar essa solução de vocês. Né? Porque quando a gente fala no pitch, é super importante a gente direcionar para o público que vai ouvir, para o público que a gente vai vender essa ideia, essa solução. Então, acho que o interessante seria justamente avaliar quem são as pessoas, né, que você quer apresentar essa ideia. Quem são as instituições que, de repente, vão abraçar essa solução e vão te ajudar a divulgar? Será que, de repente, é a imprensa? Né? Então, será que a imprensa vai poder pegar e fazer matérias, poder colocar na televisão, nos jornais, nos sites de notícias? Né? Porque se for esse o público, aí o interessante é fazer um pitch focado justamente no que os jornalistas vão se interessar. Então, é focar justamente na dimensão do problema.
né, o quanto que uma solução como essa, focada para defender as mulheres, para ajudar as mulheres, o quanto que isso tem de relevância aqui para a sociedade. Então, assim, acho que quanto mais você conseguir se aprofundar, saber exatamente quem que é o público que você quer se comunicar, melhor você vai conseguir ter subsídios, vai conseguir ter instrumentos para formar uma apresentação, né, fazer um pitch que seja justamente eficaz, né, para que esse público possa te ajudar. Mas se antes de começar a fazer o pitch, acho que o importante é você ter essa definição clara, né, qual que é a sua estratégia de divulgação, quem são as pessoas, quem são as instituições, o que vai ter mais impacto para eu comunicar. E a partir daí você começa a desenvolver a sua apresentação e começa a descrever, assim, pensar como que é a melhor forma, o que vai ter mais apelo para que essas pessoas entendam sua ideia e que façam elas, de fato, divulgarem e propagarem a solução. Eu não sei se eu respondi, mas se quiser complementar ou quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Não, clareou um pouco e deu até uma direcionada, assim. É porque nós íamos fazer uma intervenção numa unidade básica e, por conta da situação, não foi possível. E como precisávamos concluir o projeto, nós fizemos o projeto para divulgação via rede mídia social, né? Mas o alcance, eu acho que ainda é pequeno para a situação tão grande como essa, mas você já deu uma ideia, já deu para dar uma clareada assim. Agradeço. Imagina. E se quiser, entre em contato comigo também depois, de repente, se eu puder ajudar de alguma forma, acho que é uma causa nobre, né, que acho que é importante, não só aqui, mas acho que para todo o Brasil. Então, se quiser, entre em contato, que eu vejo também como eu posso te ajudar, eu posso te orientar, tá bom? E a gente agradece. Eu vou querer sim seu contato. Obrigada. Tá. Aí, aqui tem uma pergunta, né? Assim, estão desenvolvendo um novo produto usando frutas típicas da região. Né, em relação a qual problema resolvemos, creio que vamos trazer mais visibilidade para a nossa região. Seria isso? Mais ou menos isso, né? Essa questão do novo produto com frutas típicas. Aí acho que é interessante, quando a gente fala em problema, aí a gente precisaria, acho que, entrar, de repente, um problema com mais apelo, seria, de repente, o faturamento, deixa eu ver como que eu posso colocar isso daí, porque, assim, acho que trazer visibilidade já é a solução, né? No caso, o problema seria alguma coisa como a falta de produtos de valor agregado aqui na região, né? De repente, então Rondônia, ela não consegue potencializar os seus recursos naturais, ou os recursos naturais aqui da região são mal utilizados, ou não temos reconhecimento nacional da riqueza de todo a nossa natureza, os nossos recursos naturais, né? Então, acho que o problema, no caso, acho que seria alguma coisa mais nesse sentido, né? De pegar e falar, não, aqui em Rondônia a gente tem muitos recursos naturais, tem muita riqueza em relação a frutas, em relação a alimentos, e não está sendo aproveitado, né? Então, a gente perde uma enorme fonte de geração de renda e emprego, porque nós não desenvolvemos, não conseguimos utilizar estruturar uma cadeia produtiva nesse sentido, né, de potencializar de fato o que a gente tem de bom aqui de natural e a gente acaba desperdiçando. Então, acho que o problema, eu acho que seria mais nesse sentido, né, e a partir daí, para resolver esse problema, aí vocês estão desenvolvendo um produto, né, que usa frutas típicas da região, que vai justamente, acho que ajudar na cadeia produtiva, vai ajudar os produtores locais, e que vai dar muito mais visibilidade para a região aqui de Rondônia, para chamar a atenção que nós também estamos no bioma da floresta amazônica, e que vai gerar emprego e renda para todo o estado, né, que aí já no caso seria a solução. Então, aqui no caso, eu acho que essa que é a ordem,
né? Assim, a gente entender de fato, assim, qual que é o problema, né? O que está te incomodando, né? Por que você resolveu desenvolver produtos usando frutas típicas da região, né? Porque, assim, para mim fica muito claro isso daí, que aqui a gente não acaba aproveitando todo o potencial que a gente tem aqui de riqueza natural, né? Então, assim, a gente acaba não contribuindo, conseguindo gerar emprego e renda, porque a cadeia logística, a cadeia de fornecedores, aqui ela é falha, né? Que a gente não tem produtos que consigam chegar no consumidor. A gente não tem muitos produtos com frutas típicas da região. Então, acho que se você pegar esse gancho, né, assim, de mostrar assim, qual que é o problema de fato, o que ele traz na vida das pessoas, aí você depois com a sua solução fica muito claro por que sua solução é boa, né, por que sua solução ela faz sentido e quanto de impacto que isso vai ter. Então, por exemplo, no seu caso de frutas típicas, ela vai ter um baita impacto nos produtores rurais, vai ter um baita impacto na questão de produção, de geração de renda, vai ter um baita impacto na questão de dar visibilidade para o nosso estado, né? Então, acho que é bem legal esse projeto que você está fazendo, e acho que é só pegar e estruturar nesse sentido, que aí você vai conseguir fazer um pitch bem forte e bem eficaz para conseguir as pessoas comprarem sua ideia. E aí, pessoal, tem alguém aí que quer apresentar? Quer se voluntariar aí já? Ou deixa mais um pouquinho de tempo ainda? Não vale sair da reunião não, hein, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? E aí, pessoal, ninguém quer falar aí? Pitch? Ninguém quer se candidatar? Mori, eu tenho uma pergunta, que é Flávio, eu falo de Montes Claros, da Faculdade Santo Agostinho. Primeiro, parabenizar você aí pela apresentação, muito legal, acho que a iniciativa é muito boa, considerando que isso é o momento, né, é o que tem para qualquer coisa, né, hoje a gente, independente do que nós trabalhamos, a gente trabalha com produto, né, porque nós temos que ser empreendedores, e a gente pensa que empreender é sempre negócio, mas na realidade empreender é para além disso. Então, qualquer projeto, igual esse que a professora da enfermagem colocou aí, né, isso também é empreender, né, porque traz mudanças sociais, né, o indivíduo ali, os estudantes conseguem participar, né, e montar algo que vai mudar um contexto, né, levanta uma hipótese, um problema, e a partir disso desenvolve. Eu acho que isso é muito interessante, né. Nós aqui temos feito um trabalho, né, que a gente denomina de laboratório de aprendizagem integrada ou avaliação multidisciplinar, em que os nossos alunos, eles devem produzir os pitches também. No caso, nesse semestre, nós estamos com alunos do 7º período, que eles estão elaborando, né, o projeto de TCC, e aí nós pedimos, né, que eles façam os pitches também sobre o próprio projeto de TCC, né. E aí algumas questões surgem, né, no sentido de que, às vezes, a gente pensa que para fazer um pitch, a gente tem que saber fazer designer, né, tem que entender de layout,
e aí, pelo que você apresenta, parece ser de uma forma mais simples, né? Que isso, digamos que qualquer um de nós leigos conseguimos fazer, né? Então, assim, eu queria que você abordasse, né, essa questão do tipo de, por exemplo, aplicativos que são gratuitos, né, com exceção aí do PowerPoint que você coloca e que a gente pode utilizar, e também no contexto da estrutura, eu vi que o modelo que você disponibilizou para a gente, ele é um modelo que tem um fundo roxo, né, com a letra branca, uma letra maior. Então, assim, a pergunta é, existe a necessidade de colocar figuras, né? Essas figuras, elas podem ser retiradas do Google, ou existe, assim, algo assim específico, por exemplo, aqueles que eles chamam de imagem vetor, né? Ou eu posso jogar, por exemplo, qualquer imagem que eu achar do Google, né, e inserir ali. Então, são essas duas questões. Onde buscar figuras, né, imagens de qualidade que podem ser utilizadas no contexto da apresentação, né, e a quantidade de texto, né, e o tamanho desse texto, qual que é o ideal. Obrigado. Ô, Flávio, obrigado você, cara, por estar acompanhando aí. Eu acho muito legal, né, que vocês também vão fazer esse projeto de pitch aí com os alunos, que é uma ferramenta mesmo, né? Então, cada vez mais, acho que as reuniões, as apresentações vão ser feitas nesse formato, então por isso que é importante a gente dominar essa técnica mesmo, porque assim, igual você falou, qualquer pessoa pode fazer um pitch, só precisa dominar as técnicas, né? Então, acho que é muito questão de estudar mesmo, praticar, aprender, e o ponto que você falou, que eu acho que é importante também, é a questão das imagens. Então, tem alguns sites, como, por exemplo, o Canva, canva.com, que eu até vou colocar aqui no chat, que ele tem uma série de templates já prontos para se fazerem uma apresentação. Então, tem todo o visual, tem uma série de recursos lá, que são gratuitos também, que podem ser utilizados. Em relação às imagens, acho que as imagens, você falou um bom ponto também, essa questão dos direitos autorais. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né, com as fotos que se pega na internet. Se puder ser usado fotos de propriedade sua, é melhor. Mas se não, veja se a imagem tem direitos autorais, e se você colocar a fonte de onde você tirou a referência, já basta. Em geral, quando as apresentações não têm uma finalidade comercial, não são veiculadas, aí tem menos riscos. Mas quanto mais puder mitigar o risco, melhor. Apresentações que vocês estão fazendo para a faculdade, dificilmente alguém vai processar, né, por conta de direitos autorais. Então, assim, pode usar, só tome um pouco de cuidado, mas estejam sempre com isso na cabeça, a questão de direitos autorais. Se vocês forem fazer algo realmente que vai veicular em algum lugar, vai ser apresentado num ambiente público, enfim, essas questões. E a parte de visual, não precisa ser um designer, mas é bom ter alguém com conhecimento um pouco de estética, né? Então, nesse Canva, tem um monte de templates, um monte de modelos já prontos de visual, que vocês podem pegar, podem utilizar lá e seguir por lá. Então, assim, o visual, ele é importante, porque, assim, sempre coisas mais bonitas acabam chamando mais a atenção e acabam dando mais credibilidade, né, para o seu negócio, para a sua solução. Então, quanto melhor você puder fazer o visual, eu recomendo fortemente, porque isso vai te deixar num outro patamar. Você vai parecer mais profissional, sua solução vai parecer melhor, né, vai te dar mais credibilidade. Em relação ao tamanho da fonte, lembre-se de onde você vai apresentar. Então, se for num auditório muito grande, provavelmente você vai ter que colocar uma fonte grande para as pessoas conseguirem lerem no projetor, né? Então, depende muito do local onde vocês vão colocar, onde vocês vão apresentar, mas procurem sempre deixar poucas imagens, imagens interessantes e pouco texto, né? E só textos que realmente te ajudem a pontuar o seu pitch, tá? Aí o João Casanova, João, você que é o cara do Miners?
Se for você aí, pô, parabéns aí pelo projeto do Miners, super fã aí do time de futebol americano aqui de Porto Velho. E a realização do pitch é necessário o idealizador aparecer. Tem vários modelos, né? Assim, quando se faz, assim, como a gente está em tempos de Covid, todas as apresentações de pitch estão sendo feitas de forma online. Então, o que está acontecendo é que geralmente se grava um vídeo e a pessoa grava o vídeo, coloca a telinha em cima dela e acaba aparecendo, né? Ou então tem modelos, igual a gente viu lá no começo, da NASA, que são os slides e é só com a narração. Então, depende muito de competição para competição, mas acho que é sempre importante, né, se aparecer quem está falando para dar um aspecto pessoal, né, uma questão mais humana para as pessoas verem quem é o idealizador, né, quem está por trás do pitch. E como assim, ele é presencial, tem vários pontos que são importantes, que eu não trouxe aqui, mas é desde a roupa que vocês vão lá para fazer o pitch, questão dos termos que são utilizados, questão da mão, né, como que vocês utilizam as mãos para fortalecer o discurso de vocês. Tem toda uma técnica de oratória que vale a pena também ir mais a fundo e pesquisar mais, que é justamente para vocês conseguirem transmitir a informação, a mensagem da melhor forma possível. Então, como a gente está falando aqui de pitch online na internet, né, assim, hoje em dia a gente está fazendo dessa forma, eu trouxe mais a questão dos slides, né, só para a gente focar. Mas, assim, tem vários outros aspectos quando envolve o pitch presencial, tá? É o João mesmo lá do Miners. Pô, legal, cara, que você tá aí, show de bola. Vou lá mesmo nos treinos, deixa só passar essa pandemia aí. Para quem não conhece, a gente tem um time de futebol americano aqui, o Miners, de Porto Velho, vale muito a pena ficar por dentro, acompanhar o Instagram desse pessoal aí, raçudo, que tá levando o esporte aqui pra região. Ô, João, se quiser, eu te ajudo a fazer um pitch aí do Miners, cara. Fala comigo aí depois, beleza? Aí alguém mais quer fazer um pitch aí? Boa tarde, professor. Eu sou professora também da instituição e eu estou com algumas dúvidas aqui para poder ajudar melhor meus alunos. Eu tenho certeza que tem bastante alunos aqui e eu sou professora da psicologia, né? Então, o nosso trabalho, ele é o que a gente chama de trabalho invisível, ele não tem um produto. O produto é a melhoria do paciente, a melhoria, né? É a informação que é levada. Então, eu vou trazer, ser porta-voz aqui das dúvidas dos meus alunos que estão aqui presentes, inclusive, né? Nós estamos formatando o nosso pitch, o foco dele é levar informações para professores da rede municipal de ensino acerca de como ajudar melhor seus alunos com necessidades educacionais especiais, por exemplo, o TDAH, o autismo, ou dislexia, descalculia, coisas assim. O nosso problema, né, assim, esses professores têm poucas informações e poucas instruções sobre como ajudar essas crianças, tanto em sala de aula física, como, inclusive, agora no processo remoto. Então, os alunos deles, a ideia foi gerar informações para esses professores, para que eles consigam melhorar essa ação deles com essas crianças. E aí, eles estão me mandando aqui mensagens várias, né, de que como é que nós vamos transformar, porque nós não queremos vender um produto, nós queremos ampliar informações. Tá, acho que eu vou exemplificar. Eu trouxe aqui um pitch que eu fiz na prática para Tambaqui Valley, e lá também a gente não tem a ideia de monetizar, né? Então, lá também a gente não tem ideia de captar dinheiro. Então, acho que vai ficar mais claro quando eu vou mostrar, aí depois a gente pode conversar. Pode ser? Certo, tá ótimo, então. Eu acho que é mais prático, peraí. Então, eu vou falar aqui o pitch da Tambaqui Valley. Eu fiz exatamente dentro dessa estrutura de 10 slides. Então, aqui é a capa, né? Então, assim, se eu fosse fazer um pitch, eu ia fazer da seguinte forma. Eu ia falar meu nome primeiro. Então, oi, eu sou o Mori. Eu sou líder da comunidade Tambaqui Valley. E a Tambaqui Valley é a comunidade de startups de Rondônia. O nosso estado, como vocês sabem, ele fica longe, fica distante dos grandes centros, dos grandes capitais de inovação, né? Então, nós temos pouca competitividade em relação à inovação
estamos lá embaixo em qualquer ranking de competitividade do Estado, o que acaba gerando um ambiente extremamente difícil e desmotivador para quem quer empreender, quem quer montar uma startup aqui em Rondônia. Por conta disso, nós, um grupo de pessoas de diversas características, de diversos lugares, desde empreendedores, pessoas do poder público, instituições, startups, academia e investidores, nos unimos com um propósito, o propósito de transformar a realidade local através da inovação e do empreendedorismo. Então, a nossa comunidade, a Tambaqui Valley, é um grupo formado por pessoas de diversas instituições, de diversos locais, com esse propósito, que é isso que nós queremos, transformar a nossa realidade. Em 2019, nós fizemos 32 eventos presenciais, entre eles o Hackathon da NASA, o SW Woman, o Hackathon do SESI, além de todas as palestras que nós fizemos em diversas instituições para divulgar e potencializar esse tema aqui dentro. Quanto mais pessoas a gente conseguisse capacitar e falar sobre isso, seria melhor para todo mundo, seria melhor para a comunidade, seria melhor aqui para o ambiente de inovação. Em 2020, nós já fizemos 3 hackathons, nós participamos do SW, Covid-19, o Hack pelo Futuro, e também esse último final de semana, um hackathon da NASA para o Covid-19. Além disso, também nós já fizemos 15 eventos, entre eventos presenciais e online, somente nesse ano de 2020, e vem muito mais coisa pela frente. Nossos diferenciais são que nós temos conexão direta com todo o ecossistema de inovação nacional, porque nós estamos em vários grupos, que assim, nós temos contato direto com líderes do Brasil todo, e além disso, nós temos representantes dos principais programas voltados para startups e inovação. Então, nós temos pessoas que são embaixadores da Darwin, no Sebrae Lab, na Founder Institute, na Space Apps da NASA, no Conecta Startup Brasil e no Inovativa. Então, dentro do grupo da Tambaqui Valley, nós temos embaixadores e representantes desses programas, o que nos dá uma grande visibilidade nacional e acaba justamente auxiliando as startups daqui a terem mais visibilidade e terem um suporte para acessar qualquer pessoa no Brasil relacionado a esse tema. E também temos um programa mensal na CBN, no quadro Empreender na Amazônia, onde nós falamos tudo que está sendo feito em relação à inovação de eventos e principalmente com foco em dar visibilidade para as nossas startups. Nós temos algumas startups aqui na nossa comunidade que já estão indo bem, já estão tracionando, já estão ganhando dinheiro. Então, temos startups da área financeira, da área de alimentação, da área de saúde, da área de educação, que até o Eric aí está acompanhando aqui, da Medu. O Can I Hope, também o Diogo está aí acompanhando. Então, nós temos várias startups aqui na comunidade em que nós usamos justamente todas as pessoas, toda a nossa comunidade, para dar um suporte e fazer com que elas cresçam cada vez mais e se tornem cases de sucesso. Porque o sucesso de uma startup dessas é o sucesso de todo o Estado e é fruto do trabalho de todo mundo aqui. Para o futuro, o que nós queremos? Nós queremos dar mais visibilidade, tanto para a nossa comunidade, quanto para Rondônia, quanto para as pessoas que trabalham aqui com inovação e tecnologia. Queremos aumentar o engajamento. Então, assim, nós queremos cada vez mais ter mais líderes de comunidade, pessoas que tenham iniciativas, que queiram fazer eventos e que queiram contribuir dentro desse movimento. E queremos também aumentar nossa proposta de valor, ou seja, capacitar as pessoas dentro desse tema, trazer mais informações e formar os próximos fundadores de startups. Então, nós já temos esses objetivos definidos, já temos algumas ações para se atingir esses objetivos e vamos, daqui para frente, trabalhar em cima desses 3 pilares. O nosso time é formado por 10 líderes de comunidade, 5 embaixadores, temos 2 grupos no WhatsApp, porque um grupo já estourou a quantidade de pessoas, né, já tem mais de 256 pessoas, e no Instagram temos 1.493 seguidores. Então, vocês podem seguir a gente também lá, e nós contamos com todo mundo desse time aqui, para que possam contribuir com a Tambaqui Valley, possam contribuir com esse movimento. E buscamos pessoas como vocês, né, que sejam transformadoras, tenham empatia, sejam colaborativas e, principalmente, tenham atitude. Então, fiquem à vontade, venham fazer parte desse time e nos ajudem a transformar a nossa realidade. Nos ajudem a construir a realidade que nós queremos aqui em Rondônia. Aqui está o nosso link, tem nossas redes sociais, tem os nossos contatos,
Então, venham com a gente. Obrigado. Então, se vocês forem ver, eu usei justamente esse modelo aqui, né? Então, tem a capa lá, falando da Tambaqui Valley, o problema que nós resolvemos, que é a questão lá de Rondônia, a nossa solução, que é a nossa comunidade. Aí, tamanho de mercado, eu comecei a falar um pouco mais sobre os eventos que nós fizemos, né? Então, assim, tudo que a gente está fazendo. Os concorrentes diferenciais, eu falei assim, o que, que a gente tem de bom que a gente pode oferecer para as pessoas que estão participando dentro da Tambaqui Valley. Informações, né, eu trouxe as startups, projeção financeira, eu procurei mostrar o que a gente vai fazer para o futuro. Né? Então, o que a gente está planejando, qual que é a nossa visão, né, que é para mostrar assim, o que a gente tem uma estratégia, né, que a gente já tem um planejamento para os próximos meses. Então, em vez de falar assim, que eu quero ter uma receita X, ou que eu quero captar recursos, eu preferi falar, não, a Tambaqui Valley ela precisa de visibilidade, engajamento e aumentar a proposta de valor. Então, eu peguei e coloquei uma visão de futuro, o que nós estamos planejando daqui para frente. E a equipe, né, que eu falei do time que nós temos, então eu coloquei todo mundo, e o que buscamos, né, porque o que eu busco quando eu faço esse tipo de apresentação é justamente atrair mais pessoas para esse movimento. E no final eu fecho agradecendo e deixando lá o link de contato para quem quiser acessar nossas redes sociais, quiser acessar nossos contatos. Então, acho que deu para pegar um pouco, né, mais ou menos como funciona. E aí acho que dá para fazer, acho que nesse sentido. Né? Então, acho que mostrar assim, qual que é a visão de futuro para esse projeto. De repente, enfatizar um pouco mais o impacto, pode ter, enfim, acho que pode ser alguma coisa mais nesse sentido. Certo, muito obrigada, professor. Imagina. Aí aqui falando sobre usar vídeos, né, no pitch, eu acho que é interessante colocar vídeos quando... mas não deixar só o vídeo tocando. Então, se for o vídeo de fundo e você ficar falando, né, complementando o que está sendo passado no vídeo, eu acho legal. Porque pode ser um recurso interessante para chamar a atenção, pode dar um impacto visual legal. Então, acho que depende muito de como você aplicar. Então, se for eficaz, se for importante para reforçar o que você quer dizer, assim, acho que vale a pena assim, usar o vídeo. Só não vale usar o vídeo como muleta, né, para justamente, de repente, ofuscar ou abafar uma falha de conteúdo, né, ou para chamar atenção para um conteúdo fraco. Né? Então, acho que o vídeo é importante quando ele reforça. Né? Quando ele reforça uma ideia, quando ele serve para ilustrar, quando serve para impactar um conteúdo que seja muito bom. Então, acho que o que é importante aqui, acho que é focar muito no conteúdo. Né, tentar aproveitar essa estrutura para vocês contarem uma história. Então, eu contei aqui, por exemplo, a Tambaqui Valley, em 3 minutos, o que a gente faz. Né, então, assim, eu não usei vídeo, eu não usei nada, eu só usei os slides lá. Tem bastante texto até, então essa apresentação eu fiz para ela ser mandada também para eventuais parceiros ou para eventuais situações que tenham que ser enviado por e-mail. Mas ela também é flexível e versátil para eu poder pegar e fazer numa palestra ou numa apresentação curta. Né? Então, acho que é importante vocês terem muito foco no conteúdo. Né? E a partir de um conteúdo bom, vocês vão conseguir dar forma, impactar visualmente, que acho que é mais fácil do que vocês quererem pensar agora na forma, no visual, se vai ter vídeo ou não, e depois colocar um conteúdo. Aí alguém mais tem alguma questão a mais? Aproveitem. Ninguém mais? Deixa eu ver aqui no chat. Oi. Oi? Aqui é Kerla, eu sou aluna de psicologia. A minha dúvida é sobre, por exemplo, você estava apresentando aí sobre o projeto do, como é que é, do Tambaqui?
Isso, Tambaqui Valley. Isso, do Tambaqui Valley. E aí eu vi lá que apareceu muita rede social, né? Então, você acha importante isso constar no pitch, porque no nosso projeto ter essas questões de ter rede social? Eu acho que depende. Se seu projeto já utiliza outros canais, por exemplo, um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, por exemplo, eu acho que é importante mostrar que vocês têm, né? Porque acho que dá mais credibilidade para vocês mostrarem que estão nas redes sociais, que vocês têm esse canal de relacionamento com o público. Então, se for de interesse, se for ajudar a vender o projeto de vocês, eu acho que é bom estar. É tudo que é importante. Uhum. Desculpa, pode falar. Não, acho que acho que é bom ter o nome, né, da pessoa e o e-mail, o telefone também. Mas se der para colocar as redes sociais, eu acho que é bacana ter também. É porque, assim, o nosso objetivo, a professora Ivanil estava falando, o nosso objetivo é levar informações para as redes públicas sobre crianças com problemas de aprendizagem, por exemplo, TDAH. E o próprio vídeo, ele já vai dar essas informações. A gente pretende criar uma cartilha e aí buscaria a parceria, talvez, com a Secretaria de Educação, por exemplo, levar essa informação até Extrema, que está bem distante aqui da capital, aqui do estado aqui, né? Uhum. Então, a nossa preocupação aqui está sendo no grupo pensar como que é importante criar essa rede social, porque como a gente gostaria de fazer a cartilha e talvez encerrar a questão na própria cartilha. Sim, acho que é importante ter. Assim, pode falar. Aqui é o Maicon. Eu posso dar só uma opinião referente a esse assunto? Eu já participei de alguns eventos, já realizamos alguns pitch, e eu acho importante você deixar sempre o e-mail para contato. Por exemplo, participamos do hackathon da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e não ganhamos em primeiro lugar, ficamos em segundo, e depois de alguns meses, recebemos um e-mail com convite para explanar novamente a nossa ideia para um grupo de empresários que tiveram, a partir de uma leitura, tiveram o interesse em realizar o projeto. Então, acho interessante, porque outro estado pode ter interesse na ideia de vocês e ter uma forma de contatar vocês, então é sempre interessante. Eu acho que perfeito, Michael. Até o Michael, você que participou do Hackathon do SESI também, né? Você tá acostumado já por participar dessas coisas? Sim. Então, aí acho que é legal mesmo, assim, vocês encararem o pitch, eu acho que justamente dessa forma, né? Assim, é um abre portas. Então, quanto mais vocês puderem deixar o contato de vocês, tá disponível para acessar, é melhor. Porque com certeza vão aparecer oportunidades, e se vocês tiverem um bom projeto, uma solução, com certeza vai ter gente querendo ver mais. Né? Então, assim, coloquem o e-mail, o telefone de vocês, contato, que é bem importante, e deixar bem para deixar vocês disponíveis. Aí aqui um pouco sobre mim, né? Então, assim, só para deixar aqui minha formação. Então, sou formado em Design e Ciências do Consumo, e também fiz uma especialização em Ciências Holísticas. Minha carreira foi toda construída nessa área de Branding e Cultura para Inovação, né, desenvolvendo projetos, estratégia de marca, tanto para multinacionais quanto empresas nacionais também. Então, trabalhei minha vida toda, né, nessa área de estratégia de marca. E eu vim para Porto Velho no meio de 2018, para trabalhar na Agência de Desenvolvimento de Porto Velho. E, além disso, também eu sou um dos líderes da Tambaqui Valley. Eu estou também como líder aqui estadual de Rondônia no programa Inovativa, que é o programa de aceleração de startups. Faço mentoria no Conecta Startups e também represento a Founder Institute aqui na região.
Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Qualquer ajuda que vocês precisem para fazer pitch, para falarem sobre inovação, enfim, qualquer questão que vocês tiverem em relação a isso, eu tenho o maior prazer de ajudar vocês. Eu gosto bastante de conversar com as pessoas, de saber sobre projetos novos, saber sobre iniciativas, e agradeço a presença de todos vocês. E se alguém tiver mais alguma pergunta também, fique à vontade aí para fazer. Mais alguém? Amanda, Maricélia, vocês querem encerrar? Mori, pode ficar à vontade, se você quiser encerrar. Tá bom. Professor, eu queria só aproveitar para reforçar uma questão, né? Acho que, assim, esse momento de pandemia, ele acelerou o nosso desenvolvimento em 5 anos, né? Então, aquilo que nós levaríamos em torno de 5 anos para alcançar em termos de mudança, principalmente na nossa área, na psicologia, nas ciências sociais, de uma maneira geral, no âmbito tecnológico, nós estamos tendo que nos adaptar em 90 dias, né? Então, acho que isso tudo é muito novo e assusta bastante. Então, uma das questões que eu até levei para a Maricélia era exatamente isso. Os alunos querem muito, mas nós ainda estamos no aprendizado do como fazer. Né, o como fazer, que é isso que você está nos ajudando agora, que, assim, desejo, intenção, vontade, nossos alunos têm muito, inclusive nós, professores, mas nós somos carentes dessas ferramentas, né? Então, acho que essa pandemia, ela tem possibilitado esses contatos aqui, nós estar aqui te conhecendo, sabendo que nós temos esses recursos aqui, né? Porque vender esse tipo de trabalho como o nosso, né? Que é o bem-estar das pessoas, é um desafio grande. É diferente de eu querer criar uma caneta, né? Que faz mágica. É diferente de eu gerar um bem-estar no paciente, né? Em crianças, adolescentes. Então, eu quero agradecer porque está muito mais claro agora para a gente, tá bom? Em nome de Deus. Eu que agradeço a todos vocês aqui. Espero que vocês continuem com esses projetos. Eu acho que tem muita coisa interessante para até ajudar projetos que tenham um impacto social, tenham um propósito, acho que mais relevante. Então, eu faço questão de querer ajudar esse tipo de projeto. E, como eu falei, eu fico à disposição de vocês, o que puder contribuir aqui. E muito obrigado pela audiência de vocês. E aí, espero vocês nas próximas oportunidades aí. Bom? Tá. Seria possível a gente ter algum contato para tirar alguma dúvida nesse processo aí de construção dos trabalhos? Como que faz? Como fazemos? Tem, eu vou quer ver, deixar meus contatos aqui no chat. Tá ótimo, então. Tem contato comigo no meu e-mail ou no meu Instagram também. Tá. E aí é só entrar em contato comigo lá. Tá ótimo. Tá bom? Então, agradecer de novo a Maricélia, a Amanda, aqui a São Lucas, que, para quem não sabe, até foi o primeiro projeto que eu fiz aqui em Porto Velho. Isso foi em 2005, mais ou menos, que eu fiz o projeto de marca todo da São Lucas, fiz a parte de estratégia, e que foi quem praticamente me abriu as portas aqui. Então, eu sempre venho falar da São Lucas com um enorme carinho, que faz parte da minha história, né, foi super importante na minha trajetória, e agradecer de novo a todos vocês que me acompanharam, que estão aqui, já deram feedback, deram perguntas, e espero encontrar vocês mais vezes, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, Mori. Parabéns.
Foi maravilhoso, uma oportunidade